Bom dia, vamos começar então aqui com a primeira palestra realizada pelo diretório acadêmico, com a Coronel Aziza. Queria agradecer à faculdade por ter cedido o espaço e ao Cafézinho Internacional por estar filmando e representado pelo Ian. Passo a palavra agora para o Pedro. Bom dia a todos. Com muito prazer aqui a gente apresenta a Tenente Coronel Aziza Costa. Foi convidada um pouco em cima da hora, encaixou na agenda dela esse evento para conversar com todos os alunos aqui do UPERJ e convidados de fora. Agradeço aqui um presente do Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel Tenente Alípio Ramos. Até crescer um pouco, Coronel. Vai chegar lá, né? Mas vou apresentar o Coronel aqui, Aziza da Costa Cunha Ramalho da Costa, carioca, casada, formada em Comunicação Social pela Gama Filho em 88, fez a Catapol em 90, 92, Academia de Polícia Militar Dom João VI, porque assim, só para aproveitando para vocês conhecerem, né? A academia, antigamente se chamava ESPO, que é a Escola de Formação de Oficiais. Fica em Sulacap, inclusive, não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer. E aí, recentemente, ela tem o nome de academia, como lá em São Paulo tem a Academia do Barro Branco, né? Que é a Academia Militar também. A gente aqui colocou o nome da academia, a Academia Militar da Dom João VI. Academia Militar Dom João VI. Possui curso de técnica de ensino da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro de 95, curso de aperfeiçoamento de oficiais de 2000, curso superior de polícia 2007, especialização em segurança pública pela FGV 2007, ciclo da Escola de Estudos da Escola Superior de Guerra a 10 de 94 e docência de ensino superior também na Gama Filho, que está em curso. Experiência profissional na função de docente, Escola Técnica de Comunicação e Marketing, curso de formação de oficiais do quadro administrativo, curso de formação de sargentos e soldados, palestra em diversas instituições de ensino e empresas, colunista e debatedora na Rádio Manchete. A Tenente Coronel passou pelo Centro de Manutenção de Armamento e Recarga de Munição, foi comandante do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, e atua agora na diretoria de assistência social, pela segunda vez. Terceira vez. Possui diversas comendas, as quais eu vou destacar o mérito avante bombeiro, mérito policial militar, grau oficial da Irmandade Arquiepiscopal e Irmandade Nossa Senhora das Dores, acadêmica da Academia Brasileira de Medalística Militar, grau cavaleiro dos Regimentos de Cavalaria Enico Aníbal Santos, mérito Gabinete Militar do Rio de Janeiro, moção policial militar feminino, moção de felicitação pela diretoria de assistência social. E essa é a nossa palestrante de hoje. E só vou aproveitar, Coronel, para convidar todos. Dia 13 de junho vamos ter o segundo seminário de Política Internacional, na quinta-feira, na Academia Brasileira de Filosofia, o qual o diretório acadêmico aqui da faculdade está apoiando. Está tendo apoio também do Cafézinho Internacional e de entre outras instituições estudantis. Agora eu passo a palavra para o nosso coronel. Bom dia! Ainda é dia? Ainda é dia. Bom dia, Pedro, Caio, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu não consigo ficar sentada não, gente, principalmente para poder falar, porque senão fica aquela coisa, né, palestra. Ai, meu Deus, monótono. Ó, você esqueceu de demarcar o lado de cá, tá? Você só demarcou o lado de lá. Ele falou que eu tenho espaço para andar. Então tem espaço daqui e tem espaço de cá. Para surpresa minha, estou aqui com uma policial que trabalhou, né? Porque agora passou no concurso, graças a Deus, e agora é assistente social lá em Macaé. Né? Tem o tenente bombeiro também, e eu trouxe me acompanhando o capitão Navarro, que pretende
né? Se Deus quiser trabalhar lá com a gente. Precisa de microfone? Não. Tem certeza? Está gravando? Mesmo gravando, eu acredito que a minha voz consiga chegar. Bem, qual é a nossa proposta quando o Pedro me chamou para vir aqui fazer essa palestra? A gente falar sobre o tema são dois temas, o tema do momento relacionado à corporação. Um é o tema dos grandes eventos, que é uma preocupação gigantesca, né, da nossa sociedade, porque nós, enquanto brasileiros, queremos o quê? Receber o quê as pessoas? Receber? Mas participar, gente. Pode interromper se quiser também. Então a ideia é a gente receber bem. É a gente ter aqui eventos que projetem a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país de uma forma o quê? Positiva. Não é isso? Então a gente tem essa grande preocupação. E na contrapartida dessa grande preocupação dos eventos, é também o quê? A segurança pública, principalmente relacionada ao quê? Onde a gente acha que é o grande foco, né, não da segurança pública, mas da violência e de ocorrências que levam, né, à imagem prejudicada do nosso estado, da nossa cidade e, na verdade, do grande nível. Quem participa são o quê? São as comunidades, não é isso? São as chamadas favelas. Então, a gente acabou juntando um pouquinho e a gente vai trazer alguma coisa sobre isso, ok? Qual é, em linhas gerais, qual é a expectativa de vocês? Só para a gente se localizar, quem é daqui da faculdade que está fazendo relações internacionais? Que é a grande maioria, tá ok? Temos também o curso de Direito, é isso? Alguém da área de Direito? Não? Vocês meninas? Defesa e gestão estratégica internacional. Defesa e gestão estratégica internacional. Quem mais? Produção cultural. A menina que estava lá fora falando sobre produção cultural. Então, isso tudo tem a ver e muitas outras coisas mais também tem a ver. Um esclarecimento antes da gente começar a palestra é o seguinte, eu até brinquei com ela falou, pô, que surpresa ser a senhora aqui. A minha área, dentro da corporação, há 3 anos e 9 meses, é a área da diretoria de assistência social. Talvez por eu ser mulher, apesar de ser formada em comunicação social, e pelo meu jeito próprio, vocês já viram, né? Fuge um pouquinho aquela ideia do que é do militar. Já viram isso? Não, em segundo não era, deu para perceber. Então eu atuo realmente na diretoria de assistência social. Entretanto, né, a gente fala de segurança pública porque é o nosso dia a dia, é a nossa vivência, é o que a gente vem ao longo aí de 23 anos dentro da corporação para falar sobre isso. Passa o primeiro slide só para a gente botar no F5. F5, joga F5. Aí. Isso, é esse slide aí. Então, o que acontece? Eu fui buscar algumas informações básicas e iniciais, mas eu sei que há uma expectativa de vocês. Alguém gostaria de dizer mais ou menos o que vocês pensam e pretendem dessa palestra de hoje? Alguém tem noção? Alguém já veio pensando em alguma coisa? Ninguém se abriu? Estão tímidos ainda? Ou estão ainda preocupados com a figura do militar aqui à frente para falar com vocês? Ainda estão concatenando as ideias. Porque é um assunto extremamente vasto e a gente tem que direcionar para algum lugar. E aí, a gente passa o próximo slide, falando sobre a polícia militar e a grande preocupação. Não, pode ir. Eu não vou ler, mas vocês vão ler. Então, a gente trouxe algumas informações para que a gente possa discutir um pouquinho e falar sobre o assunto, né? Pode passar lá o próximo. Navarro, só pra gente ter uma noção. Evento e risco, não é isso? Então, óbvio que há uma preocupação do governo e de todas as ONGs, de todas as empresas, de como será os grandes eventos, quais são os possíveis riscos. E a gente tem que lembrar que evento, né, significa o quê? Pessoas. Pessoas são iguais? Se a gente está falando desses eventos, esses eventos têm foco internacional. Como é a cultura, né, das pessoas? Então a gente tem essa preocupação. Por quê? Qual é a grande preocupação realmente? Vamos lá, alguém se habilita? Não tenham medo de errar, não. Qual é a maior preocupação em termos de segurança pública, em termos de segurança nesses grandes eventos?
Terrorismo é um deles. Por que a gente nos preocupa muito? Porque é uma coisa que a gente tem habitual aqui no Brasil. Então, na verdade, né, a maior preocupação de todas as autoridades, não só das nossas autoridades, mas principalmente das autoridades internacionais, é a questão do terrorismo. Porque pra gente isso é uma coisa o quê? Nova, é uma coisa diferente. A gente não tem as expertises de uma prática. A gente tem sim referências e padrões internacionais. Então nós temos no Rio de Janeiro, não só recebido aqui, como também enviado diversas equipes e comissões para os países que estão envolvidos e que terão aqui as grandes autoridades, porque isso é uma preocupação, né? Então nós estávamos aqui até antes falando, eles não, as instituições mundiais, elas estão muito assim, será que o Brasil vai dar conta? Será que as autoridades brasileiras, será que a polícia brasileira, na cabeça de vocês, como é que vocês acham que a população mundial vê a polícia do Rio de Janeiro? De forma positiva, de forma negativa, de forma violenta, de forma tranquila? De forma violenta. Totalmente a gente não exagera. Totalmente, caramba, mas é verdade, você tem razão. Porque é a impressão que a gente passa. Como o Brasil é visto lá fora, né? O Brasil é visto como um país maravilhoso, lindo, cheio de lugares maravilhosos para serem visitados, não é isso? Todo mundo fala isso. E fala mais o que do nosso povo? Que nós somos o quê? Nós recebemos como? É um contrassenso em alguns momentos, não é? Que a gente recebe bem, nós somos calorosos, que a nossa comida... Alguém já viajou para fora? A nossa comida é boa, né? Diz aí, ajuda. Nossa comida é muito gostosa. Não sei se a gente está acostumado com tempero, mas a nossa comida é muito boa. E a gente ainda tem uma outra questão. Eu trouxe ele de segurança, eu tô bem, pessoal? Não, o pessoal falou que a polícia é totalmente negativa. Eu ficou preocupada, né? É verdade. Gente, fica à vontade. Mas é isso, então o que acontece? Há toda uma preocupação focada nisso, porque a nossa questão cultural, né? Nós somos o quê? Despreocupados com um monte de coisa, né? Quem tem viajado recentemente aí, os nossos aeroportos, não são os nossos aeroportos. Nós viajamos, nós fomos para o Uruguai. Aí falaram assim, olha, tem que botar dentro da coisa transparente, não sei o que. Eu falei com ela assim, bom, aí na hora da gente passar, tinha que ter aqueles vidrinhos transparentes, não sei o que, não sei o que lá. Botamos tudo, gastamos dinheiro extra, comprando um ziploc para colocar nossas tralhas ali, não sei o que. Chegou na hora, o responsável lá, ele perguntou, vocês estão com as coisas em saco plástico transparente? Ele só perguntou. Entendeu? Ainda tinha garrafa, eu falei, ninguém viu a minha água. Aí você fica assim, cara... Recentemente saiu no jornal sobre uma família que veio de Portugal. Uma família não, um casal que veio de Portugal e trouxe o cachorro. Quando foram entrar lá no sul, pediram um documento do raio do cachorrinho, né? Aí não tem, devolvem eles para Portugal. Arrumaram o documento lá e voltaram. O que aconteceu? Não pediram o documento. Vocês viram isso? Souberam, tiveram noção? Não pediram o documento. Qual é o nosso nível de credibilidade no que se diz respeito à segurança? Então, essa é, na verdade, a grande preocupação. Mas as autoridades, né, por mais que a gente ache que esteja todo mundo muito relaxado, muitas ações estão sendo promovidas, muitas reuniões, muitas comissões, muita gente está conseguindo fazer uma série de, vamos dizer assim, a gente coloca protocolos. Em algum momento vai aparecer isso aí. A ideia, já que a gente não tem 100% das expertises em razão da experiência vivenciada, né? O que acontece? Então, são criados diversos protocolos, que é formas padronizadas de comportamento de ação tática, aonde se tem a preocupação de, diante da reunião da comissão desses membros de diversos países que já passaram por essas experiências anteriores como padrão, como referência, então está se criando esses protocolos e esses protocolos estão sendo
dado instrução, né, sendo treinados as pessoas, por enquanto, no primeiro nível, um treinamento, porque a gente também tem uma outra preocupação, que é nem todas as informações poderão ser amplamente divulgadas, porque isso também afeta a questão da segurança. Vou passar o outro ali, não sei se eu falei dessa parte, não falei. Eu tenho problema de tempo? Eu posso andar até ele só, né? Está ali dizendo que é o meu espaço aqui limite. Então, nos grandes riscos a gente tem, enfim, uma série de preocupações, uma série de, vamos dizer assim, instituições públicas e privadas participando dessas rotinas de reuniões e etc. Passo próximo que a gente vai falar. Esse tema, passou aí, conhece o Tia? É esse? Porque a gente tem o quê? Deixa aí, tá bom. Não se preocupa não. Mas não tem problema. É muita informação, não vou chegar lá. Quer ver que eu falo pouco, né? Então, mas vocês vão lendo lá, depois a gente vai discutindo sobre isso. Tem mais o outro anterior. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Das prevenções. Por quê? O que é preferível? Trabalhar na prevenção ou trabalhar exatamente no fato ocorrido? Na prevenção. E aí a gente tem um quadro que é bastante interessante, que é o quadro da prevenção, que é a nossa maior preocupação. E aí eu digo o seguinte, a maior necessidade nesse momento, e esse tipo de palestra é bastante interessante, por quê? Quem é que vai estar nas ruas? Quem é que vai estar trabalhando? Se Deus quiser, quem? Vocês. E eu, né? Meu Deus, quando eu penso nisso, me dá até... Vocês provavelmente, se Deus quiser, estarão trabalhando ligado a isso. O pessoal lá de produção vai ter muito trabalho, porque deve ter eventos paralelos, né? Porque o pessoal que vem pra cá vai ter que ter o que fazer à noite, né? Já viram? Já pensaram? Ah lá, com a gente. Pensem, não, deixa eu participar, né? Pensem na Lapa. Pensem no Cristo Redentor. Quem é que já falou Cristo aqui? Só isso? Cadê o resto do povo? Não, foi o Cristo aí, não levantou a mão. Por que quando a gente está na cidade e a gente tem um monumento ali à disposição, a gente não vai? Porque a gente está ali à disposição. Mas quem vem ao Brasil, quem vem ao Rio de Janeiro, qual é o lugar que ele quer ir? É ao Cristo e quer ir ao Pão de Açúcar. Então, esses são lugares, né, que a gente, querendo ou não, a gente vai ter, sim, preocupações. Porque vão ser lugares de grande o quê? Aglomerações de pessoas. Pessoas de que tipo? Todos os tipos. Londres disse que não foi uma experiência muito boa para eles. Eles disseram que foram turistas, né, com as Olimpíadas lá. Londres disse que os turistas que foram para lá foram turistas pobres. A expressão que eles usaram, né? Assim, foram turistas com pouca condição financeira. São turistas que normalmente não vão. Por quê? Porque inventaram 1 milhão de pacotes, foram oportunidades, pessoas que juntaram a vida inteira dinheiro para participar desse evento e tal. Então a gente aqui no Brasil, a gente ainda tem uma outra situação, né? Que acaba agravando também. Quem é que vem para cá? Quais são os turistas que frequentam o Brasil? Quem são as pessoas, né, vamos dizer, internacionais que vêm ao Brasil? Alguém se aventura? Fala aí, pra gente ouvir. Ricas. Não. O Brasil não é um destino de, vamos dizer assim, nem de muito de família, nem muito de pessoas da classe A dos países lá de fora, não. Homens solteiros. Pois é. Então o Rio de Janeiro nem é tão de homens solteiros. O nosso Nordeste é muito homem solteiro. O nosso Nordeste, definitivamente. Então a gente também tem esse tipo de preocupação, né? Também não são pessoas assim de alto nível e tal. Vem muito estudante, porque estudante, o pouco dinheiro que ganha lá, quando transforma, né, em real, então a gente tem um público muito jovem, a gente tem um público, né, que não vem para cá para gastar muito dinheiro, isso daí até não diretamente ligado aos grandes eventos, mas é o nosso cotidiano. Inclusive, quando eu estava pegando esse material, que não é meu, é do Coronel Cândido, que hoje é o comandante do batalhão em áreas turísticas, né? Eu também já comandei, inclusive quando se começou essa questão toda, eu estava lá. E aí o que acontece? A gente estava comentando o seguinte, a gente tem falado muito no Rio de Janeiro, e isso é muito mais para quem está aqui em relações internacionais mesmo, no seguinte, a gente fala muito do Rio de Janeiro relacionado aos grandes eventos.
Mas, na verdade, o Rio de Janeiro, o Brasil, ele é um país muito, né? O Brasil, o Rio de Janeiro é um país, um estado muito visitado. Muito mais do que a gente pensa. Só que quem vem pra cá não são pessoas que gastam muito, né? O pessoal aí que circula lá em Copacabana, tem dia que eu tô em Copacabana andando, eu falo assim pro meu marido, qual país mesmo que a gente tá? Porque a única coisa que eu não escuto é alguém falar em português. Escuto todos os idiomas, aqueles homens louro desse tamanho, eu fico assim, é só que é alemão, eu vou atrás, assim, pra tentar ouvir e entender. Então isso também é uma coisa que a gente tem que pensar em vocês, que vão estar trabalhando, vocês que estão aí, nós que somos jovens, gostar dessa parte do nós, né? Nós que somos jovens temos que participar do quê? Do preparo do nosso estado, do preparo da nossa cidade, para a gente receber não só nos grandes eventos. Tá? A nossa preocupação ela não tem que ser focada num período. Por quê? Porque esse período passa. E aí? E a gente vai passar? A gente não vai passar. Né? Infelizmente ou felizmente, a gente não vai passar. Então a gente não tem como pensar que a gente tem que preparar para os grandes eventos só para receber os outros. É aquela coisa assim, a gente não pode arrumar a nossa casa e ter higiene só quando a gente vai receber visita, porque a gente vive lá. Então a gente precisa o quê? Que isso seja permanente e constante. E obviamente dentro do cenário de prevenção, eu vou focar em especial na questão do treinamento. E a partir do momento que vocês estão aqui, vocês estão fazendo a faculdade, vocês estão fazendo cursos e palestras, vocês estão preocupados em treinamento. Em preparar os homens, preparar os homens e as mulheres, né? As pessoas. E a gente tem que pensar nisso de uma forma muito mais ampla e permanente, né? Alguém chegou a trabalhar na época do Pan-Americano? Nós trabalhamos muito na época do Pan-Americano. Qual é o legado do nosso Pan-Americano? O engenhão? Não é verdade? Então, nós temos assim uma série de preocupações e a gente tem que pensar que toda coisa positiva que está sendo apresentada para a gente agora tem que ser positivo e o quê? Permanente, que se estenda, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade. É por aí? Vocês pensaram nisso? Precisa ainda de microfone? O último aí está ouvindo bem ou está ouvindo mais ou menos? Estão ouvindo bem? A voz é boa, mas o ouvido talvez não. O policial ele tem algumas síndromes. Uma delas é a síndrome de não ouvir muito bem. Mas a gente escuta bem sim em alguns momentos. A audição às vezes tem que ser seletiva. No próximo slide. Aqui a gente vai falar sobre o seguinte. Obviamente isso serve para tudo. Todas as vezes que você pensa em organizar alguma coisa, você tem que ter em mente esses componentes aí. A organização, o planejamento, o comando, né? O comando que é a forma de você... Quem é que vai ser responsável em decidir, né? O comando, o controle... Qual é o outro item que eu pulei ali? E a coordenação, que isso é também muito importante. Porque o que acontece? Alguém é o responsável maior, mas você tem que ir delegando as diversas autoridades que vão estar, as diversas empresas, as diversas instituições públicas e privadas que estarão atuando naquele cenário para que você tenha diversas frentes e cada um saiba aonde agir e em que momento agir. Então essa construção de uma organização, de um planejamento, isso vai servir para a nossa vida particular e vai servir em qualquer momento. A gente trabalha o tempo todo em cima disso, né? Se a gente não se organizar, não tiver um comandamento, um planejamento, um controle, o controle é fundamental. E é pensando nisso que foram criados, inclusive, os protocolos. Passa o próximo aí, que vai esmiuçar um pouco mais essa parte. Daí a gente passa para o próximo. Está indo rápido? Não. Tá bom? Vocês estão acompanhando? Fala, pode falar. Essa parte aí já tem uma pergunta. Tá. A respeito bem na Copa do Mundo. Um pouco mais alto, por favor. Tá. A gente tem problemas aqui no Rio com as torcidas organizadas, os times de futebol. E os europeus são conhecidos. Pela violência deles nos estádios. E os europeus são conhecidos pela violência deles no estádio, mesmo que seja um pouco assim. Rápido, senão a gente não. Eu já falei, mas eu entendi.
querendo saber o seguinte: se há uma preocupação nas torcidas organizadas e com esse pessoal. Bom, esses, né, tem os hooligans, mais não sei quem, essas torcidas maravilhosas, cada instituição internacional, eles estão levantando, né, as agências que são responsáveis, né, pela inteligência dos seus respectivos países já estão levantando fotos e identificação, porque ainda tem um pedacinho que fala um pouquinho sobre isso, já justamente para que a gente esteja prevenido. E vai ter uma preocupação com o cadastro, porque olha só, eles não vão sair de lá sem que o povo de lá saiba, sem que, né, os seus respectivos países saibam. Então eles já vão saber quem vai estar saindo de lá. Você vê que atualmente o passaporte, ele tem inclusive leitura ótima, e já são identificados. Então eles já vão saber que eles estão saindo de lá, já vão saber quando vão estar chegando aqui, né? Está tendo toda uma preocupação com isso para que sejam imediatamente identificados e monitorados. Nem sempre esse monitoramento vai ser percebido por nós, ainda bem, né? Porque a ideia não é realmente algumas coisas do setor de inteligência serão divulgadas. Algumas coisas precisam ser preservadas para poder agir mais corretamente. Uma coisa que é muito divulgada, você fica sabendo, você já sabe quais são os caminhos e tudo mais, aí você acaba furando, né, essa estratégia reservada que se propõe, em alguns casos, justamente para agir. Ainda bem que são conhecidos, né? Mas eu vou dizer assim, as nossas torcidas, por mais baderneiras que elas sejam e tudo mais, elas ainda são mais controladas aqui no Rio de Janeiro. O Grupamento Especial de Policiamento de Estado, inclusive participando já de diversas reuniões também, além de estar com todo mundo monitorado, né, tem também muito bom contato com os presidentes das torcidas. E aí ele está já fazendo um trabalho junto a essas torcidas para que eles sejam agentes do nosso lado. Isso vão estar ajudando a não criar mais tumulto, problemas, etc. Tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eles não estão passando despercebidos, tá? E aí, o que acontece? Foi criada uma secretaria de segurança extraordinária para poder legalizar tudo e serem as pessoas nomeadas e responsabilizadas. Então ficou lá, né? A sigla é até bonita. Quem estava falando de sigla? Você, né? Realmente é muita sigla, né? E algumas assim o som não cai muito bem. Mas aí foi criada essa secretaria e essa secretaria criou comissões. E essas comissões foram compartimentadas para que cada um pudesse ter mais possibilidade de estudar o seu assunto específico e as suas ações específicas. E aí, no caso, a gente vai focar muito mais na parte do turismo, porque é o lado que me interessa, é o lado que eu gosto e que eu acho que é interessante até para vocês também, né? Então pode passar o próximo aí. Aí eu fiz um quadro só para a gente ter uma noção que quando se começou a falar em grandes eventos, a gente falou assim, não, ainda falta muito, né? Olha lá. Que ano a gente está? Qual é o próximo evento? Agora, né? Dia 16. Dia 16. E a gente fica... 2014 é quando mesmo? Amanhã. Falta quanto tempo? E aí? Tá tudo preparado? Essa é a grande questão levantada. Quem é que organiza? Mas a pergunta é, quem é que já... Alguém já casou aqui? Já organizou festa de casamento? Alguém já organizou festa de 15 anos? Alguém já organizou festa de formatura? Quando é que a comissão organizadora de qualquer evento que seja, a 10 minutos do evento, acha que está tudo bem? Nunca. Nunca! Por que isso, né? A gente organiza, a gente planeja, a gente delega, a gente estrutura tudo. Vamos, toca lá, sirene chamada, bombeiro, vamos lá. Não vou nem dizer ocorrência policial. Vamos botar na conta do bombeiro, aproveitando que eu tenho mais algum bombeiro aqui. Vou botar na conta dele. Brada lá, sirene. Aí desce você lá, bota atrás de tudo. Qual ocorrência? É fogo. Fogo aonde? Em Caxias. Aonde é o quê? Um vazamento, não sei o quê. Não adianta. Como é que é o coração? Em cima da hora. Por quê? Tem todos os protocolos, assim como a gente tem de ocorrência. O bombeiro também tem todos os protocolos, tá todo mundo. Mas não adianta. Por quê? Porque vocês acham que um evento, todas as variáveis daquele evento são controláveis? São conhecidas? Estão devidamente colocadas nos seus lugares? No casamento é aquela coisa assim, a noiva escolheu para a decoração da igreja lírios.
ela chega lá, a única flor que não tem são os lírios. Fala. Você estava falando das secretarias. Como é que vai ficar a estrutura de organização, tendo em vista que todo o comando de mega eventos foi passado para as Forças Armadas? Não, não foi todo o comando, não. Porque o que a gente pode até ter essa impressão, mas cada um vai estar atuando dentro da sua esfera de competência. Porque não houve mudança da legislação para nada disso. Por isso, há uma integração e permanentes reuniões dessas comissões para que cada um possa atuar sem esbarrar no espaço alheio, mas todo mundo congregando para o mesmo objetivo. Né? O pessoal das Forças Armadas fica achando assim, como eles têm um domínio em termos de Brasil, a impressão que dá é que eles estão acima de tudo, mas não estão não. Está todo mundo participando, cada um com as suas missões, cada um dentro da sua esfera de competência, de atuação e de possibilidade. É isso que você está me perguntando? Então faz a pergunta de novo para eu entender melhor. Não, é porque toda a informação que foi chegada é que estaria sendo toda essa supervisão e gestão, inclusive com a aquisição de patrimônio pelas Forças Armadas, que inclusive estaria gerando um certo desconforto na Polícia Federal. Ah, então você agora especificou a sua pergunta. O que acontece? A gente sabe que tem a esfera, né, nas Forças Armadas, do Exército, Marinha e Aeronáutica, e a gente tem a Polícia Federal que, em alguns momentos, tem missões, não são iguais, mas são semelhantes. Por quê? Porque a Polícia Federal é âmbito federal, com problema de questão de entrada de armas, né, de munição e outras armamentos e tudo mais, e outras questões mais, né, que aí foge muito mais até além da segurança nacional. Porque você tem que pensar o Brasil de uma forma muito mais ampla. Você tem a segurança nacional, né, em relação ao patrimônio, ao país, que a gente chama da soberania nacional, obrigada, era essa palavra que eu estava buscando, que está ligada às Forças Armadas, e você tem a preocupação, né, da Polícia Federal em que? Questão de armamento, questão de drogas, questões até, porque aí essa parte vai ficar juntinho, que é a questão do terrorismo. E o pior, que aí você vem dizer para mim, você tem que lembrar e dizer o seguinte, há uma reunião permanente e constante, uma relação entre eles muito grande, inclusive com o pessoal internacional, né, que cuida também dos terrorismo, porque eles estão mais preocupados até, não do que a gente, mas eles estão mais preocupados justamente porque eles sabem que a gente não tem o povo de modo geral não tem essa preocupação. Tá? Não está havendo muita, está vendo? Você acha que está? Né? Essa preocupação, eles estão tentando se ajustar para evitar, né, desgastes políticos. Pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, o país ele não funciona só por gestão administrativa. Mais do que isso, a gente tem questões o quê? Políticas. Né? E dentro das questões políticas a gente tem os poderes. Não estou falando só do poder judiciário, a gente tem questão de poder. E isso também vai, obviamente, nesse momento, algumas vaidades têm que ser deixadas de lado para que o país se saia melhor. Né? Isso é um esforço permanente e constante. A gente sabe que um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro. Porque assim, a gente até brinca, né? Filho feio tem pai? Não, mas filho bonito, vários se predispõem aquilo, né? Então a gente também tem essa preocupação. Fala. Mas não. Dentro dessa secretaria extraordinária de segurança. É um decreto. Não, eu digo assim, como vai ser a atuação do BPTU e da DEAT? Vai ter uma atuação em conjunto? Você é lá da DEAT? Não. Tô perguntando, vai ter uma atuação entre eles? A atuação entre a DEAT e o BPTU? É. Ué, voltada a essa segurança. Que eu saiba, o Cândido e o... É Alexandre, né? É porque é Alexandre. Aí eu agora... Que eu saiba, inclusive eu estive com os dois recentemente, eles estão trabalhando muito em conjunto sobre isso. Né? A gente tem uma parte da apresentação do BPTU que eu peguei emprestada lá com o Cândido. Aí a gente tem que fazer um parênteses seguinte, a gente tem que lembrar que o objetivo maior, né, é a gente se sair bem. Deixar algumas outras questões, vamos dizer, caseiras de lado. Né? O casal pode brigar, o marido e a mulher pode brigar em casa. Mas se você está recebendo pessoas de fora numa festa, você tem que, no mínimo,
né, esquecer as suas diferenças pro lado e fazer em prol do quê? Do grupo, em prol da sociedade, em prol do benefício dos grandes eventos para que o nosso país, o nosso estado se apresente muito melhor, tá bom? Mais algum comentário? Oi. Para complementar essa pergunta dela, isso já vem acontecendo e terça-feira tem mais uma reunião. A gente está discutindo o que aconteceu no jogo do Refest no Maracanã, né? O jogo com a nova Constituição, vai ser na DEAT, no Escola da DEAT, que tem que estar convidado, Sim, eu sei que eles estão sempre juntos para... Todos os problemas, para poder no sábado, que já tem jogo de novo, a gente entrar mais preparado para sanear esses problemas do governo. A gente tem assim que lembrar, né, que algumas coisas devem ser superadas para que a gente fique cada vez melhor. Talvez assim, eu não sei, eu quis você é policial civil, não é isso? Enfim, e me pareceu, né? E assim, eu não sei o entendimento desse auditório, desse público em relação a algumas instituições e alguns organismos nacionais, vamos botar esse chique, né? Organismos nacionais e internacionais. E que existem, às vezes, algumas... como é que a gente pode dizer? Alguns relacionamentos não muito proativos sempre. Gostaram? É uma boa saída. A gente tem respostas politicamente corretas, né? Existem vários tipos de respostas politicamente corretas. Então, de vez em quando, o casal não vive bem sempre, mas estão dentro de casa, produzindo, segurança pública. A questão da segurança pública, ela vai muito além da questão de polícia, né? Isso é uma questão que a gente vem discutindo muito. Por quê? Porque a gente tem essa preocupação com as UPPs. E quando a gente fala sobre as UPPs, a gente fala muito que não adianta só a polícia entrar. Você precisa dar àquela comunidade condições dela se autossustentar. Gente, tem que me dizer o horário, senão eu tô frita aqui e eles também, né? Porque a gente ainda tem bastante coisa para passar aí. Mas isso é importante a gente, às vezes, parar para pensar. A gente tem que pensar que nós temos um grande objetivo. É óbvio que a gente quer que os resultados desse momento, dos grandes eventos, tudo aquilo que está sendo, né, investido nesse momento, que ele perdure. Essa é a parte mais importante. E para que ele perdure, a gente tem que colaborar, né? A gente tem que não só focar nisso. O objetivo inicial é esse. Vou até fazer uma analogia interessante aqui. O objetivo não é emagrecer. O objetivo é emagrecer e permanecer magro. Né? Não é só caber dentro do vestido no aniversário de 15 anos. O objetivo é permanecer saudável pelo resto da vida. Não é verdade? Então essa é a ideia e a gente tem que estar focando nisso. A gente está aqui discutindo um pouquinho, parando para refletir para qual ideia. Não adianta só a gente falar sobre isso aqui agora, vocês irem embora e acabou. Não, vocês no trabalho de vocês, com as pessoas que vocês vão se relacionar, com as produções que vocês vão fazer, vocês têm que estar levando esses conhecimentos, essas ideias, para quê? Para que isso seja propagado, tenha uma dimensão muito ampliada, ok? Aí foi criada essa secretaria e aí teve a ideia de cada um pegar... Quanto tempo eu tenho? Nenhum? Acabou meu tempo? Ah, é? Vocês estão com fome? Não, né? Fome de conhecimento. Olha só a resposta. Fome de conhecimento, de interação. Vamos passar só para a gente agilizar? Enfim, tem várias classificações e... né? Como a experiência com a Rio+20... Como a experiência com a Rio+20, a Cúpula dos Povos e tantos outros eventos que teve aqui no Rio de Janeiro, serviu de experiência e a confiança, ou assim, a preocupação que vocês tiveram eu tô ouvindo. Nesse evento, está servindo de referência? Isso, também de referência. Está perguntando se outros eventos que nós tivemos no Rio de Janeiro se servem como experiência. Serve. O problema maior da Rio+20, aí foi o que o pessoal reclamou muito da área empresarial, que os hotéis ficaram caros, todos os passeios ficaram caros. Então, assim, há também uma preocupação nesse campo turístico, de hotelaria e de todas as empresas, né, receptivas e tudo mais. Por quê? Porque a gente tem que estimular que venham e não que não venham. E na Rio+20 havia uma expectativa, né, de que esse evento fosse, assim,
como diz o jovem, bombar, e no entanto ele não chegou a tanto. Mas serviu muito de experiência porque a gente sabe que, infelizmente, né, a gente ainda sofre um pouco com infraestrutura de transporte, né? Exatamente. As nossas vias, né, os acessos, e a gente não dá conta disso. Então há toda uma preocupação de desenvolver mecanismos, daí a gente vai ter inclusive ponto facultativo, feriado, para ajudar a ter uma circulação menor de pessoas e viabilizar o acesso daqueles que vão com aquele propósito do evento. E não só daquele propósito do evento, mas o trabalho, mais todas as outras atividades que as pessoas têm. Né? Então, para a gente ter uma diminuição, porque realmente a gente não comporta, a nossa infraestrutura viária e de transporte, ela não se pensou num país como o Rio de Janeiro tão amplo, né? Tão receptivo assim. A gente tem muita dificuldade ainda disso e que várias ações estão sendo ainda trabalhadas para que até lá, né, aquele ajuste final, a gente tem que torcer para dar certo, né? Mas a gente vai ter que torcer para dar certo porque é uma preocupação, né? Porque a gente está recebendo na nossa casa Rio de Janeiro, Estado. Então há uma preocupação sim, e essa preocupação ela é importante, porque se a gente achasse que estava tudo muito bom, a gente não estaria fazendo o quê? Nada. Mas como eu falei em toda festa, você faz, organiza, e você sempre está preocupado. E no final da festa a gente diz que a festa foi um sucesso. E a tendência é que seja um sucesso. A tendência realmente, por mais ansiedade que a gente esteja tendo sobre isso, por mais achar que não está dando conta, que né, a gente teve problema na Rio Mais 20 porque os hotéis, porque os pontos turísticos, eu sei. Uma coisa vai acontecer, de uma forma ou de outra, a coisa tem que acontecer, né? E a maior preocupação, eu não sei se a gente está nesse slide, né? Que eu falei da Lucia, não é isso? Aí embaixo assim, essa última ação é o que a gente está realmente preocupado, que a gente precisa que a população do Rio de Janeiro esteja bastante preocupada com isso, para que eles possam ser o quê? Para que possam ser fornecedores de informações. Se ouviu alguma coisa, se está desconfiado de alguma coisa, a gente precisa ter esse retorno. Até lá, não só a Disque Denúncias da Vida, mas como outros tipos de acessos para informações também serão disponibilizados. Há uma preocupação focada nisso. E nós aqui no Brasil, que queremos que dê tudo certo aqui, temos que colaborar para que isso dê certo. Não torcer contra. Né? A gente está num momento que a gente não tem que pensar contra. A gente está num momento que a gente tem que pensar a favor. Deixar algumas mazelas, diferenças e outras coisas mais que a gente poderia dizer de lado, para que a gente possa transformar isso num grande sucesso. O Pan-Americano, com tudo que a gente falou, o maior problema do Pan-Americano para a gente foi que o suposto legado do Pan não foi tão legado assim. Né? Você que falou do Pan e tal, mas a gente não deu muita diferença, mas o Pan não ficou legado como a gente esperava. Porque quando um país, um estado, uma cidade se predispõe a sediar um grande evento, ele visa, né, as oportunidades de negócio, visa as oportunidades de destaque daquele, né, país, cidade, estado, junto ao mundo, para que seja o quê? Se atraia o quê? Recursos. Só para vocês terem uma ideia, assim, a especulação imobiliária, né, essas questões de investimentos, Copacabana, você antigamente alugava uma loja por 1 milhão, agora está 2, 3, 4 milhões. Você que falou assim? Quem falou assim, tudo lá está muito caro. E a gente está preocupado com muitos encontros com a rede hoteleira, para que, vocês têm visto isso na imprensa também, né, a discussão de que o Brasil, o Rio de Janeiro, é um lugar onde o hotel está mais caro. Em outros países, né, a gente fala bastante. Não, e a BIH está justamente com uma proposta de fazer um cadastramento, credenciamento de todos os turistas em toda a indústria hoteleira. Agora, eu queria te perguntar em relação à logística, como é que há pouco tempo teve a informação de que os ônibus vão ser disponibilizados todos num espaço, num terreno X, para que não tenha circulação dos ônibus turísticos aqui no Rio de Janeiro. Tem alguma informação em relação a isso? Não, tem não. Mas toda a cidade não tem. Até
Até porque a gente tem ainda, assim, que determinar e pensar, né, em toda essa questão de como que vai ser, até onde vai, até onde não vai. Essa questão das vans já está dando pelo menos uma noção. Se hoje saiu aí uma matéria, né, falando sobre os ônibus, porque as empresas querem que saiam as vans, né, porque van é um problema, enfim. Entretanto, tirar a van atrapalha e tudo mais, né, está fora do que é legal. Mas e a população? Como é que fica? Em contrapartida, eles teriam que mostrar que estariam dando conta, estariam aumentando o número de transportes para suprir a retirada. É como a gente fala, né? Na verdade, as ações, elas não são específicas de um campo, elas são ações específicas do todo. E aí a gente fala assim, a gente não está vivendo hoje grandes eventos agora, hoje. Como é que está o nosso trânsito? Como é que está o nosso transporte? Né? O metrô está dando conta, não está dando conta? Cadê os trens que foram, né, encomendados? Isso são questões... Olha só, gente, eu não estou aqui para resolver os problemas. Na verdade, a gente está aqui até por uma grande discussão e coisa. Eu não acho que está perfeito. Agora, há uma preocupação para que fique perfeito. Vai estar perfeito? Talvez não, talvez sim. Mas a gente busca o quê? A perfeição, o melhor. E na busca do melhor, a gente vai ajustando justamente tudo aquilo que a gente vai vendo que é uma possibilidade de falha ou uma possibilidade ou uma necessidade de você estar atuando mais incisivamente num aspecto ou no outro aspecto, não é isso? Aí, continuando aí, não sei para que eu trouxe a apresentação, não consigo falar lá porque eu estou mostrando lá, mas vocês vão lendo, já vai tendo alguma informação, né? Não sei, ela não está lendo, né? E aí eu tenho quanto tempo ainda, né? Vamos passar mais um pouquinho só para vocês. Deixa eu ver se eu passo. Vai passando até você chegar nesse daqui, vai mais. Aí, aquilo que eu falei sobre os protocolos, né? Para que ninguém fique perdido, para que a gente pelo menos tenha uma referência das ações necessárias e alguma coisa palpável. Quando eu fui pegar esse material, com o Tenente Coronel Cândido, que é o do Prefeitura, ele falou pra mim assim, poxa, Ziza, eu falei assim, eu não vou mostrar isso não. Ele falou, não, mostra, por quê? Porque isso é uma coisa muito palpável do que a gente tem. Porque, de fato, quando a gente pensa em reuniões, comissões, e as comissões vão discutindo, vão falando, então a gente fica assim, daí, efetivamente, o que a gente tem em mão, como é que está as coisas? Então, estão sendo gerados diversos protocolos, né? Tem um planejamento também na área de ensino, para que as pessoas envolvidas sejam devidamente treinadas, tenham conhecimento. A gente não vai ter só a polícia militar, nem o corpo de bombeiro, nem a polícia civil, né? Enfim, órgãos públicos trabalhando com isso. A gente também vai ter, né, a lei de guarda municipal e toda essa parte. A gente também vai ter empresas que vão estar se habilitando para fazer as seguranças. Sem falar que a gente sabe muito bem que quando as comitivas internacionais chegarem, elas também vão ter uma preocupação de ter uma segurança própria delas. Isso também está gerando, né, alguns desconfortos e isso ainda está sendo colocado em mesa para discussões, tá bom? Acho que qual é o próximo? E aí a gente tem que falar, né, que hoje a Polícia Militar não vai em nenhum lugar sem falar das UPPs, né, que são as Unidades de Polícia Pacificadora. A gente tem tido bons resultados, também é outra coisa, não tem ninguém para perguntar do contrário. Você fala assim, a UPP está funcionando? A UPP está funcionando. A gente tem que lembrar, em termos de Rio de Janeiro, qual é a constituição dessas áreas, né? São as migrações. Né? De um modo geral, vocês acham que quem mora nessas áreas, assim, são oriundos de onde? Nordeste. Que vieram em busca de quê? Trabalho. Culpa da televisão, eu digo que é culpa da novela. Eu digo que é culpa da novela, né? Eu me lembro de uma vez, né, falando sobre essa questão de novela, televisão, isso já há muitos anos atrás, e uma pessoa me contou uma história muito interessante, eu achei, assim, muito, muito legal e vou replicar um pouquinho agora. Que a pessoa falou o seguinte, que ela tinha uma empregada doméstica, analfabeta, que veio, né, lá do interior, lá da Bahia. E ela
via a patroa vendo televisão ali na sala. A patroa provavelmente fazia muita coisa, estava sentada, arrumadinha e tal. E ela falava, você quer ver a fulana? Aí a fulana, não. Aí um dia ela falou assim, poxa, eu sempre chamo você para ver a novela, ver o programa do Chacrinha, né, já até morreu. Mas é porque tem que dizer que é antigo, não é uma coisa nova. A televisão lá, eu fui lá no Estafundó do Maranhão, casinha, né, precária, mas uma parabólica desse tamanho. Aí eu olhei assim, uma televisãozinha ruim, mas a parabólica desse tamanho que atendia tudo. Então hoje você já tem um acesso muito maior. E aí, o que aconteceu? Aí ela falou assim, vem assistir, vem comigo. Ela, então tá. Aí foi lá dentro, penteou o cabelo, passou batom, botou uma roupa e sentou. Aí a patroa olhou assim, na cabeça dela, né, as pessoas que estavam na televisão também estavam vendo, cara. E a gente sabe que teve, é interessante como é que funciona a cabeça das pessoas. E aí, a gente teve, né, em razão do acesso à informação no interior, e o que as novelas passam para o pessoal? Quais são os estereótipos que a novela passa? Primeiro, Rio de Janeiro é Leblon, né? Leblon, Ipanema e Copacabana, né? E aí você pensa o quê? Você chega lá, né? Vocês já viajaram, viram isso? Agora está muito menos, graças ao advento da internet. A internet acabou facilitando que as pessoas veem o quê? O real. Não vê só aquela imagem construída, né? É igual quando a gente assiste filme americano. Quando eu dou aula lá para os recrutas, portanto para a polícia, eu falo assim, olha, vocês não são Steve Seagal, vocês não são... Qual é o desse? Tem um agora... Ai, meu Deus, toda vez eu esqueço o nome dele. Ele é o poderoso naquele carro maravilhoso. Como é? Andando também. Vin Diesel. Vin Diesel. Esse aí. Eu falo para eles assim, olha só. Aqui vocês vão aprender a abordar, vocês vão aprender a atirar e depois vocês não vão querer achar que estão em true life, que a arma vai estar caindo. Aquela cena a metralhadora cai, né, pela escada abaixo, você lembra dessa cena que assistiu? Mas ela só atira na direção dos bandidos. E ela só atira na hora que ela cai, justamente na hora que ela não está batendo no degrau. Então, assim, ninguém da área de física aqui não, assim, realmente, e a gente acredita naquilo, que a gente passa a ter aquilo como uma referência. E aí fala assim, né? Aí eu saio atirando de lado, não, acho legal pra caramba, né? Alguém aqui já tomou tiro? Não, né? Mas olha, é a coisa mais incrível é você tentar atirar numa assim. Já assim que é o normal, tu já não acerta, imagina, né? Mas, enfim. Deixa eu ver aqui. Não, ó. Aí a gente tem que falar das UPPs. Vamos passar rapidinho para depois vocês perguntarem outras coisas além disso. Então a gente tem lá, né, uma preocupação em governo, né, de acordo. A segurança pública sempre foi uma questão muito problemática, porque engloba. A pessoa gostou do assunto aqui, né? Então a gente vai para as perguntas gerais. Pronto. Né? Então o que acontece? O governo muito preocupado com os grandes eventos, com a questão da segurança, com a imagem do nosso estado, tudo aquilo que é sempre muito divulgado na mídia em relação à questão da violência, porque aí a gente já não passa mais para a questão só de segurança pública, mas focada na violência. Foi criada a ideia então das UPPs, porque é uma estratégia, né, para conter a segurança, para conter a violência, conter a violência. E a estratégia, né, observada por um grupo de pessoas que foram estudar sobre isso, foi de criar essa polícia pacificadora. Até porque, se a gente parar para pensar, a polícia de hoje vivencia um momento de que quem hoje está dentro da polícia tem até 40 anos atrás. Vamos fazer uma média aí. A gente está em 2013, menos 40, em que ano que cai? 53. 73, né? Porque quando eu dou aula eu jogo um pouquinho mais, que eu jogo lá para trás. E aí o que acontece? Em 73 nós estávamos dentro de que cenário? Ditadura militar. Como é a visão, como é a percepção do que é a polícia? Qual é a atuação da polícia? Repressiva. Contra um suposto, né, inimigo que eram os comunistas. E aí a gente tem que pensar e refletir que hoje nós somos um reflexo, nós somos uma continuação de uma história. Né? Eu não nasci com 1,61 m de altura, só que é um pouquinho mais alta do salto alto. Mas assim, eu não nasci com isso, eu nasci pequenininha, com um mero 48 centímetros.
Né? A nossa sociedade também não nasceu assim, a polícia não nasceu assim. Né? A polícia só tem, gente, 204 anos de existência. A polícia começou porque Dom João VI veio ao Brasil, ao Rio de Janeiro, e falou assim: eu preciso de alguém para me proteger. E ele cria então a Guarda Real de Polícia. Né? Criou com que objetivo? Né? Segurança para a comunidade que existia ali? Não. Mas a polícia foi tendo, né, seus diversos momentos e a coisa foi evoluindo. Então a gente é o quê? A gente funciona por vontade própria? Não. A gente é o braço direito do Estado. E quem é o Estado? O Estado é a sociedade, né, brasileira, entre, no caso, focado, né, sociedade fluminense, a gente não é mais carioca, a gente é fluminense, querendo ou não. Mas, e com que objetivo hoje? A gente tem um governante, um governo que representa, né, todos os cidadãos e determina qual vai ser o funcionamento, como ele quer que atue, porque ele precisa de quê? Segurança. Segurança para ele e segurança para aquela sociedade que vota nele. Então a gente tem que pensar nisso. A gente não pode pensar em ação de polícia, em né, força de segurança desfocada disso. Isso é uma coisa que a gente tem que estar alerta, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que eu falo nas minhas palestras é o seguinte: quando pegar uma notícia no jornal, não adianta ler despreocupadamente. Leia com ar crítico. Né? Como é que eu falo? Olhar crítico, né? Eu falo para ele, pega um negócio, olhar crítico. Por quê? Né? De manhã até estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, porque na Baixada aumentou em 100% o estupro. Eu falei assim, interessante. Porque, por exemplo, se você tiver num prédio um caso de estupro no mês, e no mês seguinte você tiver 2 casos de estupro, quanto que foi o aumento? Quanto de percentual? 100% é um número que choca? É. Então, a imprensa vai trabalhar com o quê? 100% ou dobrou? Não, vai dizer 100%. E o que te impacta mais? Teve 2 casos de estupro. Tivemos 2 casos de estupro. Pô, 2 casos é quase pra caramba, porque é uma situação coisa. Mas 100%, o que você acha? Nossa Senhora! Aumenta o impacto da informação. E a imprensa trabalha divulgando a informação, ela vendendo notícia. E vai vender muito mais ela dizendo o quê? Que aumentou em 100% nesse caso. Então ela vai trabalhar com a informação de acordo com aquilo que vai impactar mais, que vai chamar mais atenção. Então a gente tem assim, né? Eu falo muito para os meus policiais o seguinte: a imprensa não vai desmentir no dia seguinte. Ela precisa ter credibilidade. Né? Então a gente vai estar à mercê mesmo. A gente vai ser muito fácil. O policial militar reclama muito disso, fala que a imprensa bota né, na primeira página do jornal o rosto de alguém que não tinha nada a ver com a história e ele leva toda a conta. E a gente tem um pouco esse impacto na mídia dessa questão violenta, porque são assuntos que vendem muito. A violência vende muito, né? Segurança pública, em âmbito geral, acaba vendendo muito. E a imprensa quer vender, só que a gente esquece do impacto disso lá pra fora, né? Porque assim, alguém já foi visitar parente lá fora? No Nordeste, no Sul, em alguma outra cidade do interior? Meus parentes me perguntam assim: você é assaltado em cada esquina que você viu? Então tem aquele estereótipo assim que o paulista tem o carioca em relação aos perigos. Nossa, você é carioca, a questão das favelas, essas coisas todas. Como é que está a violência lá? Passei Então, olha só, esse mapinha é bastante interessante e assustador em alguns aspectos. Porque assim, como é que evoluiu a favela aqui, né, no Rio de Janeiro? Diferente de São Paulo, porque São Paulo é a mesma formação, migração, né, do povo nordestino à procura de trabalho, sem capacitação, sem nada, esperando, achando que vai chegar aqui, né, e vai, enfim, tá morando na Zona Sul. E aí, lá em São Paulo aconteceu a mesma coisa, uma parte veio para trabalhar na construção civil ou para ser doméstico, mas hoje agora até que ser empregada doméstica está valendo muito a pena, né? Não dá para ser caixa eu falo assim, não dá para ser caixa mais da Casa e Vídeo, né? Caixa de Casa e Vídeo ganha menos do que empregada doméstica, trabalha muito mais, sabe, de domingo, etc. Então o que acontece? Eles migraram para cá à procura de um sonho, né? Alguns brasileiros vão aos Estados Unidos à procura também de um sonho. Não, mas no caso primeiro veio o pessoal do Nordeste que migrou aqui para os nossos dois grandes, né? Que
Rio de Janeiro e São Paulo. Só que em São Paulo, por várias questões, eles conseguiram ir para a periferia, que nem Brasília. Brasília está protegida, em compensação às cidades satélites, São Paulo funcionou da mesma maneira. No Rio de Janeiro a coisa foi diferente, né? Talvez por despreocupação no primeiro momento do poder público, ou porque não achou que aquilo iria evoluir, não sei o quê. Eu sei que a gente tem hoje mais de 900 favelas, só que para poder trabalhar em termos de número a gente reduz isso e a gente diz assim, porque tem os complexos. Complexo do não sei o que, complexo da Lemundo, complexo da Maré, complexo, né? Aí o pessoal de psicologia falou assim, coitadinha, eles são complexados, né? Porque cada área puxa o lado que você sabe, né? Sardinha para sua brasa. E aí a gente tem esse quadro um tanto quanto preocupante, mas que, em termos de cidade e localizações mais próximas aos grandes eventos, a gente vai ter, então, uma preocupação em tentar, pelo menos, melhorar ali naquela área. A gente espera que isso seja A gente espera que isso seja uma coisa que dê muito certo, né? E a gente está num esforço gigantesco, né? Hoje, em termos de efetivo, a gente tem mais de 7.000 homens trabalhando nas unidades, né, pacificadoras. Pode passar aí. Aí tem os objetivos específicos, e aí blá blá blá, blá blá blá, senão não vai dar tempo de mais nada, eu sei que está todo mundo curioso um monte de coisa. Tem uma foto interessante, bota lá. Isso daí é o seguinte, né, que a gente trouxe essa foto, com qual objetivo? Atuação da Polícia Militar, né, quando a gente... Ele gostou. Não me peçam o nome de nenhum armamento daí que eu não vou dizer. Mas olha só, o que acontece? Isso aí era o comum quando se fazia uma operação numa favela, né, numa comunidade. Se invadia e tinha normalmente se descobrir um paiol, né, onde guarda as munições e tal, ou então, na verdade, só uma ligeira entrada. Estava eu fazendo curso superior de polícia e fui até a França, onde eles têm uma preocupação mega gigantesca com o terrorismo. E nós fomos para uma palestra lá, uma equivalente à delegacia da gente aqui, e eles falaram lá assim, não, porque a gente se preocupa, né, o terrorismo lá é outra instituição lá deles, mas eles se preocupam também, mas as apreensões e trouxeram o material deles apreendido. Meia dúzia de faca, né? Meia dúzia de faca, um revolvinho capenga lá e tal. Aí a gente falou assim, mas isso é o que? Apreensão de um dia? Não, isso é apreensão de um mês. Isso em 2007. A gente olhou e tal. Às vezes... Aí tinha alguém lá, um dos dois da minha turma, né, tava com o pendrive lá no bolso, plugou e falou assim, ó, essa era uma das coisas, lá, essa é só uma apreensão de filmagem, assim. Os caras olharam assim. É interessante quando a gente conversa com eles. É interessante quando a gente conversa, porque eles se preocupam com o terrorismo, que é um louco qualquer que resolve se explodir, né? Mas a gente aqui tem uns, sei lá, o que a gente descreve, né? Um louco que quer explodir os outros. É um bando de louco. E, né? A gente, antes de começar a palestra, acho que foi com ele, com mais alguém que eu falei sobre a Cruz Vermelha Internacional. Alguém falou que já teve uma palestra aqui com alguém da Cruz Vermelha, não é isso? A Cruz Vermelha veio ao Brasil e até recebi, ela é italiana, né? Ela é italiana, eu a recebi lá no meu gabinete para conversar um pouco sobre essas questões do policial, né? O policial se sentindo mais cidadão, o policial mais... Né? O que a gente poderia fazer para dar um suporte para o policial que está trabalhando junto, né, a essas comunidades onde a gente tem assim, né? Aí ela foi muito, gente, é muito engraçado a visão de quem é de fora, que vive numa realidade que foi criada, vamos dizer assim, com padrões culturais diferentes do nosso. Em que sentido, né? Eles não entendem o que é pobreza na forma da nossa pobreza. Porque a nossa pobreza é muito interessante, as pessoas são pobres. Mas a gente é pobre, mas assim, a pobreza da Zona Sul come muito bem o lixo dos hotéis da Zona Sul. Vocês têm noção disso, tem? Eles comem muito bem. Se você pede para eles saírem dali, para ir morar em alguma outra cidade, bairro lá que se invente lá fora, sabe o que ele diz? Não vou. Não vou. Ele não vai.
Por quê? Porque o lixo da Zona Sul, o lixo, né, é um lixo rico. E eles vão até lá buscar. Não, ninguém mora na Zona Sul, nunca viu os catadores de lixo por lá, não diz. Levam um sofá pra casa, roupa de marca, né? No outro dia eu tava passando ali na Nossa Senhora, voltando do cinema, né? Aí a mulher falando aquelas pessoas assim que a gente identifica que não é morador local, assim, ali do lado, né? Aí olhou assim, ei, fulano, olha aqui, tem até etiqueta. Aí eu parei pra olhar, eu falei, peraí, deixa eu olhar aqui. Mas eu fiquei curiosa porque tirou jogaram fora. Jogaram fora uma roupa e tinha etiqueta. Você estava radicado, vai ver que a dona da roupa engordou, né? O cabelo vai na roupa e jogou a roupa fora. Esse é o contrário, tem que jogar fora quando emagrece. Entendeu? Mas, bom, deixa eu ver se passa aí, já chega de empate, vamos pra próxima. Aí a gente tem, né? Ah, já acabou o tempo? Acabou nada. Vocês querem que acabou? Querem vir pra cá? Eu tenho tempo. Obviamente também, né? Eu tenho que puxar mais uma vez a brasa pra minha sardinha lá, né? Que é a... Posso contar a historinha? Então, eu tenho 23 anos de polícia, né? Minha turma foi a segunda turma de oficiais femininos. E eu fui designada para o então, hoje é batalhão, né? De policiamento em áreas turísticas. E eu fui então designada para o grupamento especial de turismo. Foi quando começou uma preocupação, porque estava tendo muita ocorrência, tal. E aí o coronel Nazaré Cerqueira, né, já até faleceu, ele resolveu, né, dentro da política de governo daquele momento, criar o grupamento especial de turismo e eu fui designada para trabalhar na Zona Sul. Eu era aspirante e tinha uns policiais em alguns pontos turísticos. A primeira vez que eu fui fazer uma abordagem na rua, quando eu acabei de fazer a abordagem, que eu parei, isso era 1h da manhã, tá? Que eu olhei, tinha um monte de gente, todo mundo assim, ó. Olhei para aquele pessoal todo me olhando, falei assim, pô, o que aconteceu, né? Eu fiz tudo direitinho, como eu aprendi na academia. Aí eu olhei e falei assim, boa noite, tudo bem? Aí eles, você é mulher, né? Não. Aí eu falei assim, caramba! Gente, eu tenho cara de meninos? Aí eu olhei assim, eu andava na rua lá, assim, as pessoas que eu andava muito na rua, né? As pessoas paravam assim, ficavam olhando. Só tem 23 anos isso. Mas hoje, graças a Deus, nós estamos com 46 mil o efetivo da Polícia Militar, e nós meninas, né? Naquela época nós éramos 30, 40, 50. Hoje nós já somos aí quase 5 mil mulheres da corporação. Já melhorou? Já não. E aí, né? A época era Capitão Priscila, agora é Major Priscila, já todo mundo conhece, né? Porque ela foi condecorada inclusive lá nos Estados Unidos. E a primeira UPP a surgir foi justamente com ela pode passar, no Dona Marta, né? Vamos passar agora. Vamos? Não, porque senão ele não vai sair daqui nunca. Ai! Não, tem que dar tempo pelo menos o pessoal dar uma olhada assim. Né? Senão depois eles vão dizer, ela não deixou a gente ver nada. Aqui são. Vou passar rápido sobre isso, só para vocês terem noção que não é feita despretensiosamente, há toda uma preocupação, um preparo e tudo mais. E aí tem as fases para que aconteça, né, a ocupação e aquela comunidade seja reorganizada para receber a UPP, né? Então essas são as 4 principais fases, e daí eu não vou esmiuçar essa parte para deixar vocês depois perguntarem aí as curiosidades, enfim. Deve ter gente aí curiosa. Tem alguém querendo fazer prova para a Polícia Militar? De vez em quando esses grupos têm. Ah, tem um recruta lá que vai se formar agora que ele fez relações internacionais. Eu não sei por onde. Ele fez. Perguntei, mas meu filho, como é que vai ser? Né? A gente acha às vezes que tem algumas coisas incompatíveis, mas não é não. Olha, gente, policial militar é de carne e osso, né? Respira, come, né? Chora, ri. Fala. Se tiver que matar, tem que matar? Não, é sério. A gente porque eu sou vendo agora. assim, né? O que acontece? Você pensa o seguinte, infelizmente, a nossa profissão, dentro do cenário do Rio de Janeiro, né?
e em toda a evolução que a gente tem, dessa problemática toda que a gente, de certa forma, abordou aqui, você, quando escolhe ser policial militar, você sabe que está dentro da sua missão você defender as pessoas. Só que nem sempre, para defender, você pode ser tão passivo. Nós estávamos um pouquinho antes falando o seguinte, há muitas discussões sobre os excessos, né? Excesso é muito fácil para quem está sentado, pós-evento, olhar e falar assim, ah, mas se excedeu. Entendeu? É muito fácil. Porque você imagina, você, como agente da lei, com a prioridade de preservação da ordem pública, porque a gente trabalha em cima da preservação. Aconteceu alguma coisa, a gente tem que tornar aquela situação, voltar àquela ordem, né, básica inicial. Vai ser dando beijinho? Alguém cuida de criança? Eu vou dar um ótimo exemplo. Alguém cuida de criança? Eu. Tem anjinho em casa? Quem tem anjinho em casa? Anjinho, teu é anjinho? Filhinho, não sobe no sofá. Se você sair de subir no sofá, você vai cair. Filhinho, não mexe naquilo ali. Tem criança que diz o quê? Tá bem, mamãe. Ai, alguém assim. Pense em vocês pequenos. Pense na... Hoje em dia você não pode mais dar uns catiripapos, mas eu tenho certeza que a maior parte a mãe dá uns tapinhos. Então você pensa o seguinte: tem criança que você fala, filhinho, senta aqui. E a criança senta. Tem criança, se você não pegar pelo bracinho, der uma apertadinha e botar senta, ele vai sentar? Não. Então a sociedade é exatamente assim. Então responda a sua pergunta. Né? Eu falo sempre o seguinte, que a gente fala assim, a polícia do Rio de Janeiro é violenta, não sei o que, porque mata, isso e aquilo. O impacto psicológico do policial que está ali para preservar a vida e manter a ordem é um impacto forte. Mas pense o seguinte, e o do marginal? Mais forte não, porque o marginal, você pressupõe que o marginal está ali para fazer o quê? O bandido está ali para fazer o quê? Você espera que o bandido vai te matar, você espera que o bandido vai te roubar, você espera que o bandido vai fazer tudo com você. Porque você espera, porque ele é marginal dali. Ele é bandido. A polícia não. A polícia tem um papel social, ela tem um papel de quê? De salvar as vidas, né? Salvar de certa forma, porque quer te proteger, tem que te proteger. Só que, né? Como é que você vai proteger? Eu gostaria, quer ver? Eu tinha vontade de ter uma tropa de pelo menos, né, 40 mil Robocops. Homens de aço. Alguém vai ver? Muito bom, né? Ai, gente, eu adoro esses filmes. Eu me sinto assim, eu falo assim, um dia eu vou ser lá, né? Porque eu cheguei assim, fizesse assim, ó, aí vem aquelas armaduras, pá. Aí o cara pode me atirar do que quiser. Atira, mete no chumbo, né? Tem um filme aí, qual é o filme que eles gravam em cima do... Não, o último ou três, mas tem um que vem assim, só artilharia pesada em cima só da armadura. A gente precisava voltar uma armadura blindada, uma blindagem decente, né? Pra gente pegar o policial, botar naquela armadura e ele entra. Aí acaba a violência. Não acabaria? Seria fácil, não seria? Imagina aquele menino tentando se esconder atrás de uma árvore para poder se proteger e poder alvejar ninguém. Tem que alvejar. Tem que ter uma floresta. A gente fala se escondendo, é que a gente se protege. A gente tenta tudo, você vai levar vantagem, né? Porque eu já sou pequenininha, rapidinho. Porque aí você tá entrando, você não tem noção, né? É muito interessante, muito interessante. Eu digo o seguinte, eu fui fazer um teste de esteira lá, né? Aí o cara, corre, eu tô correndo, já tô morrendo aqui. Ele falou assim, mas seu batimento cardíaco não tá subindo. Eu falei assim, eu já tive muita adrenalina na vida. Ele já tá preparado, porque é muita adrenalina. E é isso também, né? Que as pessoas pensam assim, esquecem que o policial, que quem tá atuando, né? A gente tá ali numa situação de grande vulnerabilidade, né? Da nossa sobrevivência. O batimento cardíaco não tá no mesmo batimento desse momento, né? Não tá. Né? Você não está esquecendo que você é pai, que você é mãe, que você tem toda uma família na sua conta, né? Você também não está ali esquecendo que está você e mais um monte de gente na sua responsabilidade que vai estar morrendo junto. Então são certas coisas que infelizmente a nossa sociedade, por questões culturais, não visualizam o policial, né, como uma pessoa. E aí às vezes colocam e dão um destaque na mídia, né? Até recentemente
Foi muito interessante, o Dia das Mães, botaram uma policial amamentando. E teve gente que ficou assim, nossa, foi São Paulo. Depois aqui no Rio a gente colocou uma outra coisa também. E aí todo mundo fica assim, Aí, gente, eu sou de carne e osso. Né? A gente não tem como. A gente vai enfrentar, né? A gente até diz que a gente... alguém uma vez falou pra mim assim, nossa, você é tão corajosa. Eu falei assim, eu também não sabia que eu era tão corajosa assim. Eu só fui descobrir o seguinte, epa, se eu não der neles, eles vão dar em mim. Aliás, eles já estão dando em mim. Então deixa eu pensar aqui que é melhor eu também, né? Então a gente tem assim, respondido. Daí, o que mais? São as fases que passa a fazer, né? Gente, eu falo dessa, né? Só um outro slide que eu acho que esse daí é que a gente tudo tem que pensar o seguinte, nada, there is no free lunch, né? Uma expressão do mundo administrativo, não existe nada de graça, né? E a gente tem um custo. Isso aí foi só um custo básico que levantaram, para ter noção. Isso aí com uma previsão de 300 anos. A UPP hoje já tem 7 mil. Então vejam qual não foi o investimento, né, do Estado e de todos aqueles que se comprometeram com esse projeto. Deixa o povo analisar aqui. Ok? A última são outras ações. Né? Bem, tem a parte do BPTU, a gente podia passar daí bem rapidinho também, né? É o outro. Aí agora só tem mais. Não, tem. A gente fez só uma coisa assim: Brasil, América Latina, né? Vai, quase próximo. Aí vai focando, Rio de Janeiro. Aí vamos lá para algumas ocupações, né? A gente não tem o pessoal da Globo na produção dos presidentes. Pode? A gente também tem a preocupação de tentar passar uma imagem melhor para aquele público dessas comunidades, porque eles tiveram até um primeiro momento contato com somente a polícia combativa, né? E aí, a partir da entrada da UPP, se percebe, né, que eles precisam da cidadania, e para ter a cidadania eles têm que estar junto com o poder público, então há uma interação maior. Aí é o do BPTU, também roubei lá do Cândido, né, mas é um incentivo, né, não tem com ele. Eu falei, vou pegar seu material e fica melhor. Tem vários projetos, está se trabalhando muito. Né, o efetivo está passando constantemente por uma série de treinamentos, inclusive tem um treinamento que é uma arma não letal, que é o taser, vocês já devem ter ouvido falar, é até interessante porque é uma arma amarelinha, né, que é ligado a choque, e isso aí são os lugares que tem, os pontos turísticos, a proposta dela é não letal. Agora, é igual, acontece assim. Eu conheço um policial que recebeu 7 tiros, né? Foi alvejado, 7 tiros. Morreu? Não, tá vivo. Né? Não quebrou um osso. Não quebrou um osso. Pegou nas nádegas, na perna, na panturrilha, só da cintura para baixo que pegou e tal, nada. Eu conheço conheci, que, né, era de fuzil, bateu na parede, espalhou os balins. Não pegou muita área, pegou uma pequena área, não lembro que foi por aqui. Pegou uma mega infecção hospitalar e morreu. Então, essas coisas são muito, né, interessantes, vamos dizer assim. Aí, vai passando também. Olha, se deixar, falta pra caramba, pessoal, porque é assim mesmo. E aí são as viaturas. Vista Chinesa. São pontos muito visitados, né? Alguém aqui já foi à Vista Chinesa? Não? Eu aconselho que, né? Na verdade, tem ali o mirante do Dona Marta, né? O mirante do Dona Marta, ele tem a visão do Cristo mais bonita do que quem está no próprio Cristo. É muito interessante, né? Você tem uma visão muito mais
matéria do Vidigal, a vista que o pessoal se mantém para... Olha só, são favelas rápidas. Vidigal e Rocinha, quem mora lá? Aliás, né, diga-se de passagem, um apartamento na Rocinha está valendo mais do que minha casa no Meia, né? Moro no Meia, não é Copacabana. Então, assim, vendendo tudo. E quem está comprando? Estrangeiro. Os franceses falam tanto, né? Eles adoram uma determinada organização, mas adoram o Brasil. Acho que ficou melhor aqui, né? Bom, pessoal, obviamente que a gente não vai aqui, né, encerrar o assunto. A gente não tem capacidade de abordar tudo de uma vez. Curiosidades são muitas e vocês estão livres para, se ainda desejarem, né, perguntar alguma coisa. E aí, na verdade, a partir de agora, podem perguntar tanto ligado, né, ao que a gente falou especificamente hoje, quanto alguma curiosidade sobre a Polícia Militar ou até mesmo sobre mim. Fiquem à vontade. Obrigada, Zé. Olha, eu acho que você precisa conversar mais a mim. Não necessariamente, existem serviços que são reservados, né? E a gente tem usado bastante a mulher em alguns serviços reservados, porque ela passa mais despercebida, ela é muito mais observadora, enfim, e ela passa mais despercebida. Então as mulheres também estão sendo muito usadas discretamente pela área reservada. A área reservada é de inteligência. Não sei o que Só um minuto. Primeiro, falar que o nosso diretor acabou de chegar, o Geraldo Tadeu. Essa está aqui na frente. Sente aqui no meu lugar, se for o caso. Coronel, muito obrigado pela palestra. Com certeza foi muito boa para todos nós. Recebi aqui várias mensagens falando que o pessoal está gostando muito. Eu me orgulho de ser meio que um mediador do debate, então eu vou fazer aqui alguns comentários. Para começar, a UPP, muitos dizem que o UPP tem desvio de verba, o UPP, o policial chega e rouba as casas. Tudo bem, o traficante também roubava a casa, nem todo policial é correto como deveria ser. De 47 mil que são o efetivo, acredito que apenas na UPP são 7 mil apenas, talvez só 500 sejam, ou menos até. Não tem como a gente prever. Pois é, mas a ação da UPP era necessária no Rio de Janeiro e tem com certeza o apoio da grande maioria da população. O Caio... Tá, deixa eu então, posso comentar rapidinho? Rapidinho então. O que acontece, né? A gente tem que lembrar que aquela comunidade que está ali naquela comunidade, aquelas pessoas que vivem naquela comunidade, elas estavam acostumadas a ter aquela vidinha deles ali, né? Excluídas do restante do mundo, em que a ordem, entre aspas, era ditada pelo terror, né? Apesar da gente não ter o terrorista propriamente dito, mas a gente tinha áreas dominadas pelo terror, né? Com aquela marginalidade que não tem compromisso com a lei, não tem compromisso com a ordem, e que de tudo pode ser esperado por parte deles. Então o que acontece? Eles mandavam, faziam e acontecia e todo mundo ficava com medo. Bom, a partir do momento que você começa a ter a força policial entrando, em que ela é constituída, legalizada e representa o poder, o que acontece? A população começa a falar mais. E ainda há pressão ainda, né, daqueles que estavam ali com o terror de pressionar aquela população a tirar o policial dali. Então eles vão falar uma série, por que só arma de polícia, munição de arma de polícia que afeta o favelado, atinge o favelado? Será que todas as balas perdidas sempre são realmente da polícia? Então a gente tem que ler as matérias e ver tudo com um ar crítico nesse sentido, né? A quem interessa aquela comunidade está pacificada, tá, né? Eu acho que seria, talvez, com apoio da polícia, quem sabe, até mesmo o diretório organizar uma visita a alguma UPP, talvez Zona Marca aqui perto. Acho que seria... eu acho que é o Pavão Pavãozinho, que tem um elevador panorâmico bastante interessante, bem visitado, né? Acho que a gente pode combinar isso no próximo semestre. Cantagalo. Vamos lá no Cantagalo, tem um elevador panorâmico. Outra coisa, o batalhão... É boa. Grupamento policial, policiamento estádio.
batalhão de estádios. Eu já estive várias vezes, lógico, em estádio de futebol, e já vi muita agressão de policial ao torcedor, mas muitas vezes eu vejo que eles mesmos defendem os torcedores de bandidinhos que estão entre os torcedores. Então também tem meus parabéns. As coisas que a senhora falou, a organização de grandes eventos do casamento, dos 15 anos, mas aqui na faculdade estamos organizando o CONOSUR, que é o Encontro Internacional de Estudantes de RI, para quem não sabe também, na América do Sul toda. É para 1000 pessoas, então imagina, para daqui a 5 meses, então imagina mais ou menos como a gente está também nessa dor de cabeça. Ó, eu assisto. Não, tem que pegar lá, ó. Ah, os problemas no turismo existem, como a senhora comentou, vai existir em qualquer lugar do mundo, não é só o Rio de Janeiro, seja em Washington, as pessoas irem visitar a Casa Branca, seja na Torre Eiffel em Paris, seja em Xangai, na China. Não é só o Rio de Janeiro que tem esses problemas, então as pessoas não podem criticar por criticar. E para finalizar, a pessoa nem perguntou se a polícia é para matar. É uma opinião própria minha. É muito engraçado, porque toda vez que a gente chega num lugar, que a gente dá palestra, né? Assim, uma das primeiras perguntas que... Agora até que melhorou um pouco, né? Mas assim, que eu recebi era... A senhora já matou? E eu acho isso muito curioso, porque a gente tem na nossa infância, né, aquela brincadeira de polícia e ladrão, né? Quem é que nunca brincou de polícia e ladrão ou brincadeiras parecidas? E o que a gente tem é que a gente tem, assim... jogos, né, esses jogos todos de videogame e tudo mais, infelizmente, as propostas desses jogos e algumas brincadeiras, a gente sempre usa o matar. Então é uma coisa que confunde um pouco da nossa cabeça. A gente não tem que matar, a gente tem que vencer. Se vencer por um acaso, né, tiver que ser num combate, num confronto, e a morte de alguém não é o objetivo inicial. Se a pessoa se entender, né, ou quando isso acontece muito, não há necessidade de parte. Mas numa troca de tiro, como é que você vai prever lá? Pois é, só um comentário. Outro dia eu estava assistindo o jornal Nova Democracia, não sei se a senhora já viu, é um jornal, vídeos que eles fazem na internet. E mostra apenas que foi um vídeo no jogo do Bebeto e do Ronaldo do Maracanã. E fizeram uma manifestação lá fora, falando do Maracanã, da aldeia indígena ali do lado. E mostra apenas a polícia atacando eles. Mas não mostra como eles começaram atacando a polícia. Então, a gente tem que ver, não é só o policial que ataca. Eles primeiro são agredidos e depois aquilo pode ser considerado uma autodefesa. Porque o policial é que sempre chega e atira. É bem assim. Eu já tive a oportunidade de conversar com a Coronel Aziza várias vezes, com outros coronéis, outros militares das várias forças militares. Eles não são preparados para te atacar, eles são preparados para te defender. Então também tem o caso do matemático que veio outro dia à tona, através do Fantástico, o deputado Marcelo Freixo botou isso para o público. O que vocês preferem? E você, principalmente, um matemático mande matar a sua família toda, ou que, bem ou mal, ele seja preso ou até morto, como ocorreu, e assim tem menos um perigo, vamos botar. Lógico que depois vai vir outro no lugar dele, e assim por diante. Eu, na minha opinião, coronel, prefiro que morra o matemático como morreu, e pode ser publicado, não tem problema com isso, do que ele ficar matando como está. E eu já tive em favela, Vila Aliança, Vila Cruzeiro, e vi como o armamento deles, aquela porta, aquela outra, é assim mesmo, muitas pessoas não acreditam nisso, mas parabéns. Mais alguma pergunta, pessoal? Ele quer? Fala, ele quer falar tudo. Fala. Você não consegue falar daí? Pode ser. Tem uma turma que é do quanto pior, melhor, que diz que passadas as Olimpíadas, a UPP acaba. Passadas as Olimpíadas, a UPP vai degenerar. Como a senhora enxerga esse discurso? Olha, isso é muito relativo, porque, na verdade, ao longo dos 204 anos de existência da nossa corporação, nós já tivemos várias estratégias colocadas de acordo com o momento. Pode ser que daqui, quando acabe a Olimpíada, a gente tenha um outro
Pode ser não, provavelmente nós teremos um outro cenário no Rio de Janeiro que comece a nos exigir uma outra demanda diferente do modelo que a gente entende hoje como o PP. Porque a gente já teve também outros modelos de policiamento, modalidades e tal, entendeu? Você imagina o seguinte, antigamente não existia, vamos dizer, carro. Como é que era feito o patrulhamento? Era feito a cavalo. Hoje você não tem mais cavalo na cidade, no centro da cidade. Só nos grandes eventos nós teremos. Mas hoje você, por exemplo, apareceu ali muito rapidamente aquele ciclozinho de individual, motociclo. Não é um triciclozinho que anda dentro do aeroporto. O policial fazia aquele trajeto a pé. Agora ele tem aquele triciclozinho. A gente não tinha antigamente quadriciclo da praia. Aí tinha aquela época dos arrastões, como é que o policial ia chegar? Agora a gente tem os quadriciclos. Até para socorro também. A gente não tinha helicóptero funcionando, hoje você tem. Então, na verdade, tudo vai mesmo depender da demanda daquele momento, daquele período, daquele cenário. Não necessariamente a UPP vai ser um projeto para o resto da existência da nossa sociedade. Isso aí vai ser de acordo com as demandas, com as necessidades, entendeu? Então não fica muito... A gente às vezes fica, né, preocupado com uma coisa, né? Nem quando você tem um filho lá, o que ele vai ser quando crescer? Aí você fica lá, vai ser médico, eu fui médico, né? Eu fui médico, eu quero que meu filho seja médico. Vai ser médico. Tem uma propaganda agora que a menina fala que ela tá de branco, pai de médico, filha de médico, irmã de médico, mas eu só uso branco, porque ela é capoeirista, né? Então, a gente tem essa pretensão de nada pode ser eterno, até porque a nossa sociedade, ela vai evoluindo. Espero eu que evolua muito mais, e muito mais focada na educação, que é o que mais está faltando no nosso povo. Vai, mais alguém? Pergunta, mais alguém? Não, já deu tempo, o quê? Então eu vou passar a palavra para o nosso diretor, que chegou agora nessa sessão de reunião. Coronel, muito prazer em conhecê-la, conhecer os demais oficiais aqui presentes. Queria parabenizá-la pela palestra. Eu não assisti, mas estava o tempo todo sendo informado, dizendo que o auditório estava cheio, a palestra muito boa. E gostaria também de parabenizar o diretório acadêmico por essa iniciativa. Nós temos tido uma colaboração muito frutífera, a direção e o diretório, né? E esse debate hoje é o marco desse processo de aproximação e que vem, acho que, em prol dos alunos, né? Todos aqui já sabem, amanhã vamos ter nossos jogos internos, né, para fazer seletivo do Bolsa Atleta. A competição é a primeira competição nossa aqui do IPERJ, criar as nossas equipes de futsal, de voleibol, enfim, então isso é mais uma prova dessa colaboração. Mas eu queria dizer também, Coronel, que aqui no IPERJ nós já temos uma história de colaboração com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Digo, especialmente no último semestre, nós sediamos aqui o curso de especialização em segurança pública, que foi promovido pela Secretaria de Segurança para 50 oficiais da Polícia Militar e delegados de Polícia Civil. Então tivemos aqui durante 6 meses esse curso. Até brinquei dizendo que nesse período a nossa segurança melhorou 100%, né? Tínhamos 50 oficiais delegados aqui do nosso prédio. Então foi uma experiência muito exitosa e que vai se repetir agora nesse semestre. Vamos oferecer uma segunda turma desse curso de especialização em segurança pública. E estamos assinando essa próxima semana, um convênio com o Comando de Operações Especiais, né, que é ligado ao Batalhão de Operações Especiais, aquele projeto maravilhoso que está sendo edificado ali na Avenida Brasil, né, naquele terreno, perto da Amarelo, terreno do COI, é o Centro de Operações Especiais, que vai ser um conjunto de instalações estratégicas para a Polícia Militar, centro de treinamento, de tiro, e nós estamos colaborando. E nós temos aqui no nosso corpo docente do mestrado, doutorado, uma das maiores especialistas, se não a maior do Brasil, em polícia e policiamento, que é a professora Jaqueline Muniz, né? Ela é nossa professora, tem orientado teses e dissertações sobre, inclusive, atualmente, uma dissertação está sendo feita sobre o PP, um trabalho de pesquisa no PP da Mangueira. Então nós já temos aqui uma história de colaboração e queremos ampliar
faço um pouco a crítica da academia. Eu acho que por conta do regime militar, houve um afastamento entre a academia e as forças policiais. E está mudando, né? Nós já sabemos que os colegas Está da evoluindo, né? Está evoluindo, sabemos que os colegas da UF já têm uma graduação em segurança pública, tem um curso também de pós-graduação em segurança pública. Tá, vai lá. As academias, a Universidade do Brasil tem se dado conta da importância da temática de segurança pública e tem havido uma aproximação muito boa e proveitosa entre a polícia e a academia. Acho que ambos ganham nesse contato e queria, então, a partir de toda essa discussão, fazer mais uma vez o agradecimento da instituição pela sua vinda. Está convidada para vir quantas vezes quiser. Bom, nós vamos procurar sempre manter essa colaboração. Eu acho que nós estamos diante de um novo tempo, né? Eu sempre digo que nós democratizamos o país, temos instituições livres, né? E o nosso desafio é democratizar também o sistema de polícia, o sistema penitenciário, toda essa área, né? Nós ainda não... A gente tentou esconder por tanto tempo, né? Justamente, exatamente. Então, tem que realmente... Isso é hora da gente encarar esse desafio, né, de evoluir, né, nas instituições policiais e penitenciárias para um regime plenamente democrático, Estado democrático de direito. Eu acho que esse é o espírito dos novos oficiais, né, enfim, da polícia civil e militar, particularmente uma grande amiga minha, que é a delegada Marta Rocha, hoje dirige a Polícia Civil, Então nós temos um novo tempo e a ação entre a academia e a polícia vai nesse sentido. Bom, eu queria lhe agradecer, parabenizar mais uma vez o diretório. Só quer fazer uma consideração? Então, gostaria, na verdade, de agradecer a oportunidade. Espero que tenha, né, a gente conseguido atender a expectativa do pessoal. E uma boa tarde, um ótimo final de semana, mesmo, né, sem sol, mas a gente está aí. E estamos à disposição. Um abraço a todos. Obrigada.